ou desbloquear. Ok, Ó, consegui. aqui Porque agora já aparece... está aqui também. Sim, ok. Tá. Aqui já aparece gravando. Por favor, se alguém mais... Eu peço que alguém que guardem cópias, que alguém mais faça isso, caso Tá. dê algum problema informático. Então, ok. Deixa eu começar o procedimento da conferência. Ok? Muito obrigado. Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho umas anotações. Um agradecimento a todos vocês que me acompanham, aos meus mestres de todos os tempos, ao Instituto de Estudos Filosóficos, ao Dr. Mário Santiago de Carvalho, ao Dr. Antônio Martins, ao Dr. Robert e à Universidade de Coimbra pela oportunidade dessa exposição e a todos os participantes e a todos os não citados, visíveis ou não, que de alguma maneira colaboram nesse projeto. Bom, é sobre Entre a Ciência e a Crença, o papel do oráculo de Delfos sobre o inevitável. A base da fonte principal de pesquisa é o livro 1 das Histórias de Heródoto. Heródoto, nascido em aproximadamente 484, 425 a.C., na cidade de Halicarnasso, é considerado o pai da história. Ele escrevia em prosa, chegaram chegaram 9 livros, sabendo-se que foram organizados pelos alexandrinos. Os alexandrinos, né, na Biblioteca de Alexandria, que compilaram isso depois em 9 livros, em cada um deles colocou o nome de uma musa. Né? Uma das musas é Clio, que é a musa da história. É a musa do primeiro livro de Heródoto. Então, Heródoto escreveu, tem 9 livros que chegaram, acredito que sejam os trabalhos completos. O livro 2 é sobre o Egito, né, e o livro 1 fala, né, sobre o oráculo de Delfos. Então, a base é Heródoto no seu livro 1. Então, a partir dessas referências, e pelo fato do oráculo de Delfos ter funcionado por séculos, com o objetivo de prever o futuro com sucesso, eu tive interesse em descobrir como é que ele funcionava. Né? Como é que o oráculo funciona, afinal de contas? Uma precisão tão grande funciona por séculos, a ponto de reis e rainhas, inclusive não gregos, como egípcios, né, foram consultar-se no famoso oráculo de Delfos. Ok. Era uma pergunta que eu tinha. Como é que isso funciona, afinal de contas? Né? Como é que um oráculo... qual é a mecânica do oráculo? Né? Era uma ciência antiga? Ou é um fenômeno religioso, uma crença? No passado, essas definições não possuíam uma tão forte diferenciação quanto ao que se conhece hoje, ao que se tem hoje. Como exemplo, né, citando os medievais, a alquimia estava impregnada de magia e ciência, dentro da percepção daquela época, do que era magia e do que era ciência. Com as especializações avançadas, derivou-se da alquimia a química moderna, boa parte da física, ciência especializada. Não seria de estranhar que livros de filosofia da ciência e grimórios magísticos estejam acessíveis na mesma Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, enquanto respeito pelos antigos e tradição de conhecimento. Se fizerem uma pesquisa, talvez encontrem lá alguma coisa. O oráculo de Delfos era consagrado ao deus Apolo, senhor da luz. É famosa a frase no templo que diz: "Conhece-te a ti mesmo". É também uma frase atribuída ao filósofo Sócrates. Essa frase é muito famosa, também já foi atribuída aos 7 sábios, a um dos 7 sábios, etc. e tal. Mas é uma frase famosa, todo mundo conhece essa frase, né? Intrigado com o funcionamento do oráculo, eu fiz uma pesquisa mais profunda, que gerou a tese de mestrado, a função dos oráculos no livro 1 das Histórias de Heródoto, que foi defendida em 2015 por mim, na Universidade de Coimbra, está no repositório digital da universidade e está disponível para consulta. Existe uma cópia física da mesma tese na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, em folhas impressas coloridas, para facilitar possíveis futuras investigações acadêmicas. Praticamente todos os livros físicos citados nas referências da tese estão na Universidade de Coimbra. Através da pesquisa pelo meu nome, também podem encontrar
umas obras da minha autoria que lá disponibilizei. Essa informação é para fins de pesquisa, arquivo e memória, né, para quem vai me ver aí adiante no tempo, né? Se sobreviver esse vídeo, espero que sim. Então, voltando ao conhecimento do oráculo, eu fui à Grécia em busca do oráculo de Delfos em 2015. Pesquisar as fontes orais que os locais conhecem e alguns manuscritos em pedra. Mas eu queria ver o oráculo que o Heródoto relatou no livro das suas histórias. Claro, atualmente são só ruínas do oráculo e há muitas fotos que têm o registro errado, que aparentam ali, apresenta-se ali sendo como o oráculo de Delfos, não é. É o oráculo de Atenas Pronaia, que fica ali próximo. Então, há um templo de Atenas Pronaia, que era onde as mulheres levavam as crianças, e também havia o templo de Apolo. Então, nos contos antigos, e que ficou consagrado na tradição popular dos gregos, a Pítia, sacerdotisa do oráculo de Delfos, no templo, sentava-se em uma cadeira alta, estilo tripé, enquanto embaixo havia uma fenda na rocha de onde saíam vapores. As cerâmicas que mostram essa imagem, e é bastante interessante, né, que faz parte do mito, né, embora não se tenha nenhuma evidência exata de que era assim que ela fazia, os registros, temos que confiar nos registros dos antigos também, né, alguns deles. Então, o consulente ficava a uma distância segura, perguntava algo sobre o futuro, os vapores saíam ali de baixo. Então, o que se perguntava? Geralmente era o destino de guerras, futuro de impérios, e um auxiliar anotava a pergunta e a resposta. A sacerdotisa se intoxicava com os vapores, e nesse momento o deus Apolo falava através dela a resposta. Ela entrava num transe, e o deus Apolo falava através dela, e ela falava através do intérprete que a ajudava. Era anotada por esse auxiliar a resposta às perguntas, certo? Estrabão, o ano mais ou menos 64, 63 a.C., 24, 23 depois de Cristo, na sua obra Geografia, também faz relato dos oráculos. Também pesquisei. Percebendo que o funcionamento oracular, a sua dinâmica, era algo popular no mundo antigo, um verdadeiro evento social. As pessoas peregrinavam até o oráculo e havia um evento social em determinadas épocas do ano, principalmente na primavera, né, com os festivais. A sacerdotisa do oráculo de Delfos, a Pítia, não tinha uma expectativa de vida muito longa por causa da insalubridade ritualística, né, mas era uma honra servir ao deus do oráculo. As respostas estavam sempre certas, e isso é uma coisa importante de se dizer. Então, como isso é possível? Ver algo que ainda não está lá? Ou que não existe? Ou será que o tempo é apenas uma ilusão e ver um momento posterior ou anterior no tempo é apenas ver um ponto no espaço sempre presente? Se alguém já teve um déjà vu, ou déjà vu, não sei bem como se diz, mas poderia se pensar um pouco em relação a isso. Como é que nós podemos ter uma informação de um evento que ainda não ocorreu? E com precisão. Isso que é interessante. E o oráculo se prestava a além da ritualística, tinha um efeito prático. O efeito prático era esse, revelar o futuro. Até aí parece bem básico, ok, o oráculo revela o futuro, mas como é que ele faz isso com precisão? Como é que ele funciona exatamente? Então, é justamente no aprofundamento desse pormenor sobre a questão do tempo, espaço, que eu faço agora numa investigação de doutoramento em filosofia antiga, com o título da tese, A Inexistência do Tempo enquanto Contínuo no Paradoxo de Aquiles e a Tartaruga. É o que eu tenho estudado nesse momento. E o que eu tenho apontado e percebido,
até agora, na forma de um resumo rápido e metafórico, é que a realidade seria como um grande rolo de filme, e nós estamos em todos os momentos dele, sem tempo e sem movimento, como um grande frame de infinitos instantes. O movimento e o tempo é como nós, dentro da foto, percebemos a realidade. É claro que nós não percebemos a realidade assim. Estamos limitados à nossa forma biológica, física. Mas eu acredito que essa limitação nos iluda. Né? Acredito que o tempo e o espaço não funcionem exatamente como nós imaginamos que ele funciona. Né? E é importante as investigações científicas nesse campo para que possamos ir nos desiludindo e descortinando a realidade aos poucos. Então, essa ilusão de tempo e movimento e finitude permite a nossa atuação. Né? É um recurso biológico, a ilusão é um recurso que nós utilizamos e que nós temos em nós para poder trabalhar dentro dessa realidade, para podermos viver dentro dessa realidade. Mas todo mundo tem aquela sensação de que tem qualquer coisa aí além de nós, né? Não sabemos. Buscamos através da ciência, e isso é que é importante salientar. Através da filosofia e da ciência é importante essa busca. Tá? A religião também é importante, mas nós temos que desmistificar muitas coisas para nós passarmos da crendice, né, da mera crendice, para algo realmente factual, científico. Né? É entre a ciência e a crença. Né? Claro, temos que ter alguma fé na ciência. Né? Então, essa ilusão de tempo e movimento e finitude permite a nossa atuação de forma também finita e limitada. Por isso que nós também somos finitos e limitados e a nossa atuação também não é ilimitada. Né? A capacidade humana não suporta o formato de trabalhar com o todo, de todos os instantes ao mesmo tempo, dada a nossa viabilidade biológica. Né? Então, o tempo e o movimento são adaptações da percepção humana frente a essa brutal realidade eterna. Corrobora com essa ideia o professor associado de filosofia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, o Dr. Bradford Snow. Ele sustenta a ideia de que passado, presente e futuro existem em simultâneo. Ronald Mallet, professor de física teórica da Universidade de Connecticut, não só defende a possibilidade de viajar pelo tempo, como já construiu um modelo teórico dessa possibilidade e um protótipo físico, que tem por base um conjunto de raios lasers que, em forma de espiral, teriam potência suficiente para deformar o espaço-tempo, proporcionando assim a viagem para o passado e para o futuro. Considerando que o tempo não exista, e sim apenas o espaço, temos aí descortinado um ponto a mais dentro dessa realidade, superando a nossa própria limitação. Quero dizer com isso que a possibilidade científica de estudar o tempo e espaço e como nós nos movimentamos por ele não deve ser levada como uma crendice antiga, relegada a mitos e contos. Da maneira como os antigos defendiam e entendiam a realidade, passavam a informação assim. Os antigos passavam muita informação através dos mitos. Isso é interessante de dizer. Enquanto a ciência ainda estava avançando, né, a maior parte, brutal parte do nosso conhecimento é através do mito, através das religiões. Então, estamos falando aqui da Grécia Antiga. Então, o que eu posso dizer em relação a isso? Muito se relegou, através da ciência, se relegou muita informação importante por basear em mitos, associar a crendices e a coisas fantásticas, a ficção, a coisas que não fazem o menor sentido científico. Atualmente, alguns cientistas sérios têm reestudado os mitos antigos para poder entender melhor o que a ciência está fazendo. Né? E é importante ver que há informações nos mitos, né, que depois a ciência acaba por corroborar, né, em termos informativos. Por exemplo, né,
sobre as fendas em que saíam vapores. Né? Atualmente aquelas fendas fecharam, elas não existem mais. Eu tive em Delfos e vi que as fendas não existem mais. Durante algum tempo até se duvidava da sua existência por causa dos mitos. Mas já vou chegar lá. Depois descobriu-se que tem lá mesmo 2 fendas. Mas eu já explico isso melhor. Tá? Então, depurando essas informações com base na ciência, muito do que se consideraria hoje crença no impossível faz parte do nosso cotidiano, e do cotidiano da ciência. Como, por exemplo, uma videoconferência ser possível. Podemos voar com máquinas mais pesadas do que o ar, e por aí vai, já se compreende a ideia. Tá? Muita coisa era considerada impossível há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. E não é, e faz parte do nosso dia a dia. A verdade é que ainda se sabe pouco sobre todas as possibilidades práticas de uso do espaço-tempo, mas os avanços são feitos na mesma. A cada nova descoberta, uma nova compreensão dessa realidade da qual não estamos dissociados. E assim nós vamos nos descortinando em relação à ideia do espaço-tempo. Mas voltando ao assunto do oráculo de Delfos. O que eu pude observar em Delfos foi uma pedra entalada na rocha ao lado do templo, que eles chamam de Onfalos. Algumas traduções falam como umbigo, não sei se a tradução é bem essa. Mas tem a ver com a geografia do lugar. Marcava ali o centro do mundo. Segundo a tradição local, a tradição antiga, ali no oráculo de Delfos era o centro do mundo. E o Onfalos marcava esse centro. É notório, a olho nu, que não faz parte da mesma geologia do Monte Parnaso, que é onde fica o oráculo e pode ter relação com a origem da abertura da fenda. Inclusive as fendas a fenda e o Onfalos ficam ali próximos, uma diferença aí de poucos metros. Entre os locais, existe uma suspeita de que, na verdade, o Onfalos pode ser uma parte de uma queda meteorítica. Isso também é importante salientar. Pode ter aberto aquelas fendas. Aquela região do Parnaso é uma região muito instável em termos geológicos. Alguns habitantes de Delfos também me contaram que Zeus, o rei do Olimpo, queria saber onde ficava o centro do mundo. Então, ele criou 2 águias para voarem nos céus e, geograficamente, elas encontraram-se no ponto onde estava Onfalos. As águias chocaram-se em uma grande explosão, fazendo cair ali no local um marco divino, que é a pedra. A ideia de que um ponto foi marcado a partir do céu e o resultado é o umbigo do mundo proporciona margem de pesquisa e investigação sobre a composição exata desse objeto. Esse objeto ainda é cheio de mistérios científicos para serem descobertos. O fato é que está mesmo ao lado das 2 antigas fendas que ficavam embaixo do templo, hoje fechadas por efeito da instabilidade geológica no local. Eu estive lá, pude ver, fiz a minha pesquisa de campo, junto com os arqueólogos também. Foi bastante interessante ver aquilo. Então, essa fenda se fechou devido à instabilidade tectônica na região. O que ocorre ainda e que eu vi lá, é a morte de animais, principalmente pássaros, por causa de bolsas de gases tóxicos que saem de outras rachaduras menores próximas ao Onfalos e que fica mesmo ao lado do templo e das antigas fendas. Isso torna o trabalho arqueológico naquela zona também perigosa. Não sei se devia dizer isso, mas é uma informação que não é muito dada para os turistas, é mais na área da pesquisa e da ciência, porque aquilo é um ponto turístico, é patrimônio da humanidade e tem muita visitação. E depois dizer que tem bolsas de gases lá perigosas que matam animais, mas eu vi e sei que existe. E fica ali próximo. O que mais que existe lá? A água que a Pitya bebia, a sua fonte, chamada de fonte de Castalha, ela ainda existe.
Ela foi recanalizada e serve para os turistas beberem gratuitamente perto das ruínas do templo. Contém, segundo os locais, os mesmos elementos que possibilitavam os atos divinatórios entre as sacerdotisas antigas, porque além de respirar os vapores, elas também se banhavam naquela água e bebiam aquela água. Os locais também me disseram que proporciona a vida eterna. Olha, não sei se isso acontece. Na dúvida, eu levei 2 litros para a viagem. Mas é uma metáfora bonita de que eles são os imortais da própria tradição do mundo antigo. Os gregos possuem uma sensibilidade histórica que faz parte da cultura e trajetória daquele povo até hoje. E isso é bastante tocante, né, quando a gente faz a visitação à Grécia, mesmo nos centros de pesquisa, nota-se mesmo que isso está bem enraizado, arraigado no povo, e é muito bonito de ver essa sensibilidade, essa beleza que os gregos têm em passar as histórias através dos mitos. Né? Isso, tradição oral, crença e trabalho científico. É muito interessante. Mas então, e a questão do vapor sulfuroso, que a Pitya ficava, como posso dizer, em estado divino. Quando eu estava em pesquisa de campo, lá no Oráculo de Delfos, eu tive acesso, por acaso, a um jornal local que falava de um estudo feito em que participou Henry Spiller, toxicologista do Kentucky Regional Poison Center, Louisville, Kentucky, no qual tenho por base as informações dele. O autor identificou, em particular, 2 falhas geológicas que se cruzavam precisamente sob o local do oráculo. Ricas camadas petroquímicas nas formações calcárias da região produziam, provavelmente, etileno, gás que leva um estado de transe e que pode ter ascendido através das fissuras criadas pelas falhas. Então, os relatos dos antigos tinham fundamento e têm fundamento científico, nesse caso específico também. Bom, novamente sobre a função científica do oráculo, né? Eu dei algumas passagens sobre a geologia do local, porque o estado de transe da Pitya, ela baseava-se basicamente na geologia do local. Eram os vapores sulfurosos, a água. A palavra Pitya vem de piton, vem da cobra. Tem mesmo lá uma coisa que eu vi, que são muitos buracos, e conta-se a história de que as primeiras sacerdotisas, o templo não era de Apolo originalmente, era de uma serpente chamada Piton, que também era um deus, uma deusa. E as sacerdotisas veneravam essa serpente enorme, né, essa Piton gigantesca, e trocavam ideias com ela, falavam com ela, e ela predizia o futuro. E Apolo acabou por matar a Piton, e ficou ele com o oráculo. Né? Ele passou a ser, digamos assim, o guardião do oráculo de Delfos. E é ele quem dá as respostas, ele como divindade, como ser imortal, é ele que diz o futuro. Ora, se um Deus é imortal, ele está além da nossa própria mortalidade humana. Então é óbvio que se o tempo e espaço está um pouco além de nós e ele existe de uma dimensão mais ampla, né, ele poderia simplesmente dizer o que iria logo adiante acontecer. É o que ele fazia. O templo de Apolo é o templo em que se previu o futuro. Então, tem função científica esse oráculo? Tem. A função científica do oráculo é que ele, dentro de uma resposta ambígua, agora vamos especializar um pouco mais, certo? Dentro da resposta ambígua, contém sempre a resposta correta. Contém o verdadeiro e o falso dentro da mesma sentença, então ele nunca falha. Então, é passado a informação para a pitonisa sobre o futuro. Essa informação é traduzida pelo auxiliar e depois a resposta é entregue
àquele a quem foi perguntado, né, ao consulente, a quem fazia, pronto, ao consulente. Um dos mecanismos para que o oráculo estivesse sempre certo é uma hermenêutica inclusa na interpretação da revelação ambígua, da própria resposta oracular, fundamental para quem recebia a revelação e fator de acerto e muitas vezes da inevitabilidade do destino do personagem a quem o oráculo revelou a resposta. Ou seja, às vezes a resposta era terrível, ele tentava fugir desse destino e ao fugir desse destino encontrava esse destino, promovia esse destino. Então, muitas vezes a revelação era terrível, né? O personagem tenta evitar o seu destino. No livro 1 das histórias de Heródoto, é tratado, então, como personagens, e Heródoto relata o funcionamento do oráculo no seu livro 1. Nos 9 livros, ele retrata como funcionam os oráculos, e retrata o seu funcionamento. Então, muitas vezes a revelação era terrível, né? E o personagem tenta evitar seu destino revelado, e esse fator acaba por promover a sentença inevitável da qual se tentou fugir ou mudar. E ao tentar fugir de seu destino, acaba por promovê-lo. Tá? Deixa eu me lembrar aqui, Sófocles fala sobre o mito que muita gente conhece, é o mito de Édipo, Édipo Rei. Ele tem uma trilogia. Sófocles é considerado um dos pais da tragédia do mundo antigo. É contemporâneo de Heródoto também. E acredito que tenham até se encontrado no oráculo de Delfos, por acaso. E é bastante interessante pensar que ele tem Sófocles, 430 a.C., mais ou menos. Conta-se que ele escreveu mais de 100 obras, mas foram poucas que chegaram até nós, mas tem uma trilogia que é bastante interessante, que é Édipo Rei, depois Édipo em Colona e Antígona, que é a filha de Édipo, que acompanha o seu pai depois. Pronto, o mito de Édipo é bastante interessante, mas relata exatamente isso. O destino Édipo tenta evitar o destino terrível que o oráculo de Delfos lhe predisse e acaba por consagrar, ele tentou fugir de um destino do qual ele próprio, ao escutar a palavra do oráculo, promoveu a sentença dele, sentença trágica, né? Sófocles a história de Édipo é uma tragédia, né? E é uma das melhores tragédias gregas antigas também, vale a pena dar uma olhada. A questão é o seguinte: se o personagem não tivesse recebido a resposta do oráculo, isso não teria acontecido, criando assim uma espécie de loop no espaço-tempo, onde a revelação futura afeta o passado de tal forma que possa seguir existindo enquanto acerto. Ou seja, é revelado destino terrível, eu fujo desse destino, ao tentar fugir desse destino, eu vou de encontro a ele porque eu escutei a mensagem do oráculo, que está certo, mais uma vez. É curioso isso, né? É uma técnica, e é uma técnica científica que se utiliza. Algumas das principais referências que tenho, que serviram de bases acadêmicas sólidas para o estudo do oráculo, foram em grande parte das pesquisas dos meus professores da Universidade de Coimbra, aqui em Portugal, de onde falo nesse momento. Como, por exemplo, a doutora Carmen Isabel Soares, que escreveu sobre a morte em Heródoto. Tem o professor doutor Delfim Leão, me ajudou com algumas traduções do grego antigo. Os escritos da professora dele, em Memoriam, e também foi docente por muitos anos na Universidade de Coimbra, a doutora Maria Helena da Rocha Pereira, ela gostava de ser chamada de Rocha Pereira, que fala da composição em anel na estrutura do texto em prosa de Heródoto, e que, segundo as minhas pesquisas, refletem um modo de funcionamento do oráculo de Delfos, ou seja, descobriu o modo de funcionamento do oráculo através daquilo que foi chamado composição em anel pela doutora Rocha Pereira.
E nos livros de Heródoto, ao perceber essa dinâmica, eu acabei por identificar os detalhes desse funcionamento oracular. É muito interessante que Heródoto viajou por boa parte do mundo antigo, escrevendo seus livros e fazendo discursos em público também sobre as suas histórias. Então era um viajante, né? Andava aí de mochila. É curioso pensar que havia um conhecimento muito profundo, né? E que é estudado, né? É profundamente estudado, mas por poucas pessoas. Deveria ser mais bem estudado, principalmente entre os cientistas que querem descobrir coisas novas. Às vezes as coisas novas estão nas bases antigas, né? Então, do funcionamento do oráculo de Delfos, na perspectiva do livro 1 de Histórias de Heródoto, já se sabe, né, que tomei por base de investigação as pesquisas da doutora Maria Helena da Rocha Pereira sobre a composição em anel. Porque essa composição em anel fecha ciclos em que o personagem recebe a revelação do oráculo e depois tem um destino. E esse destino muitas vezes condiz com aquilo que foi definido pelo próprio oráculo. O oráculo está sempre certo e, de certa forma, o personagem está envolvido no enredo do oráculo, por assim dizer. Né? Esse modo de funcionamento do oráculo é representado em todos os 9 livros do Heródoto. Ok? E não é só o oráculo de Delfos que funciona assim. Muitos oráculos funcionam dessa maneira, em todo o mundo antigo. A minha colaboração na tese de mestrado, que já foi defendida em 2015 na Universidade de Coimbra, foi a de expor os detalhes dessa composição em anel, que sintetizava a estrutura da prosa de Heródoto na equivalência do oráculo. A pesquisa começou com uma desconfiança minha, porque do Heródoto, nos seus 9 livros, sempre citava oráculos como parte de sua composição literária. O ponto de partida foi esse. E foi importante a estrutura da palavra proferida pelo Heródoto sobre o oráculo de Delfos. É parte da própria estrutura do oráculo em suas histórias. Como eu disse antes, a professora do meu orientador já havia descoberto a composição em anel, desse ponto para averiguar que a magia do oráculo escondia, na verdade, um mecanismo científico que passa pela hermenêutica da interpretação linguística. Depois eu passei os estudos da lógica da linguagem, sintetizei em premissas e depois em axiomas a chamada composição em anel. Desvendando-a e no modelo pronto de apresentação percebia-se claramente seu funcionamento como se fossem peças mecânicas. Mas os elementos da linguagem, ou em outras palavras, uma epistemologia do funcionamento do oráculo através do livro 1 das Histórias de Heródoto, passa assim a ser revelado. E foi a minha defesa de mestrado, basicamente. Segundo o professor doutor Delfim Leão, meu orientador da tese de mestrado em questão, sempre afirmou que oráculo significa palavra proferida. Ou seja, então o oráculo é a própria palavra proferida. É a própria palavra que gera o próprio destino inevitável que o consulente tanto tentou evitar, conforme aparece em boa parte da obra do Heródoto. Ao tentar evitar o destino do qual quero fugir, eu acabo por promovê-lo. Isso não seria possível se eu não tivesse ouvido o oráculo. Em resumo, o oráculo, ao revelar a mensagem ao personagem, promove assim o seu próprio acerto, num loop informativo do instante posterior do tempo a um instante anterior, que é o instante da revelação da informação. É muito comum nas obras, tanto da tragédia quanto da comédia. Antigamente, os persas de Ésquilo tinham essa coisa do coro, mas muitas vezes havia o enredo do que iria logo acontecer. Muitas vezes não era o oráculo, era um profeta, né, que falava sobre o que iria acontecer no futuro. Por exemplo, Tiresias é um personagem bastante famoso nessa época. Tiresias era um profeta cego. Ele via, né, ele era cego, mas ele via o futuro. Ele era um adivinho famoso.
É curioso pensar que Tiresias viveu 7 anos como mulher. Porque ele sofreu, digamos assim, uma espécie de castigo divino no momento em que ele viu 2 serpentes lá brigando entre elas e tentou afastá-las. Essa é uma das interpretações. E daí os deuses condenaram ele a ser mulher por 7 anos. Aí depois ele, vagando, encontrou a mesma situação, separou lá as serpentes e novamente virou homem. Ou seja, o poder, o dom da adivinhação, de predição do futuro, é tanto do homem quanto da mulher. Né? Pelo menos a interpretação que eu tenho é essa. Né? Imagino que ele continuou com os poderes dele quando ele se transformou em mulher e depois quando ele voltou a se transformar em homem. Né? Mas pouca gente sabe que o Tiresias foi mulher por 7 anos, mas está na tradição. Né? É só procurar aí que encontra. Agora, vamos ao exemplo prático para terminar essa exposição. No livro 1 da história de Heródoto, fala sobre Creso da Lídia. Tá? Ele era um homem muito rico, devoto, generoso com as oferendas ao oráculo de Delfos. Preocupado com a expansão do Império Persa, comandado por Ciro, ele resolve consultar o famoso oráculo. Isso está no livro 1 das histórias de Heródoto. Ele pergunta ao deus Apolo se deve atacar a Pérsia. Então, a resposta do oráculo foi a seguinte: Creso, se atacares, destruirás um grande império. Então, Creso ficou contente com a resposta, porque os persas eram um império enorme. Então, ele acabou por atacar os persas. E foi derrotado terrivelmente. Ou seja, o grande reino que se perdeu foi o dele. Então vamos aqui uma análise rápida, para também não ficar muito maçante. Analisando os 2 impérios, eram grandes, e um deles seria destruído. Tá? Fatalmente, um seria destruído. Os 2 impérios eram grandes, um seria destruído. O oráculo nunca citou Creso como vencedor. A interpretação foi de quem recebeu a informação. Uma vez que recebeu a informação do oráculo, criou para si mesmo uma situação inevitável e fez com que a sina do oráculo se cumprisse. O se atacares protege o oráculo como uma condicional. Creso da Lídia poderia não atacar o Império Persa de Ciro, então nenhum império seria destruído. O que mais? Foi necessário 2 movimentos aqui. A consulta do oráculo, que gera na sequência a atuação do personagem, no livro 1 das histórias de Heródoto, gera a ação do autor, baseado na interpretação da informação e a sua conclusão inevitável e terrível. Creso da Lídia acaba por ser uma ferramenta do oráculo enquanto personagem, para que o mesmo se cumpra, uma vez que ele cumpriu a sina. O que mais? O oráculo também segue essa mecânica de ambiguidade, por estar sempre certo, e precisa do personagem que recebe a informação e completa a sina oracular, de forma a ter sempre o componente de sua resolução inevitável. Como dizia a professora, a doutora Maria Helena da Rocha Pereira, a composição em anel. Por sempre, inevitavelmente, completar o ciclo em que o fim e o início estão ligados. Ou seja, é um contínuo. Recomendo fortemente, tem vídeos no YouTube sobre a história de Édipo, Édipo Rei. Podem ler diretamente pela obra de Sófocles. Tem várias interpretações do Édipo Rei. Depois tem a sequência, que é o Édipo em Colônia, e depois tem a Antígona. Em Édipo Rei, fala-se exatamente nisso. O Édipo tenta fugir do seu destino e acaba por
completar tudo aquilo que o oráculo dizia. Penso que não me cabe agora citar toda a história do Édipo aqui. Ele era filho de Laio e Jocasta, e depois a história do Édipo é essa. Tebas, né, ele vivia rei de Tebas, e depois Corinto. O que aconteceu foi o seguinte: os pais, né, Jocasta e Laio, eram pais pais do Édipo. O oráculo dizia que ele teria um destino terrível, que ele mataria o próprio pai e se casaria com a mãe. Então, os pais dele acabaram por abandoná-lo às feras. Mas ele foi resgatado por pastores e acabou por ser criado em Corinto. Não sabia que era filho adotivo. Então, a história vai se revelando a partir daí. Ele acaba por... ele consulta o oráculo, e o oráculo revela de novo a Édipo o destino terrível de que ele mataria o pai dele e se casaria com a mãe. Tá? Inclusive, Antígona é uma das filhas do Édipo. Ele não sabia que era adotado, foge, né? Tenta fugir do seu destino, anda errante pela Grécia, e encontra numa encruzilhada Laio, e acabam tendo uma discussão, e ele acaba por matar o pai sem saber. Depois, a caminho de Tebas, ele acaba por encontrar a famosa esfinge, que diz: decifra-me, né, ou te devoro. E daí é aquela história fantástica de que o enigma da esfinge, né, qual era o animal que tinha 4 pernas pela manhã e 2 durante o dia e três ao fim da vida. E daí ele respondeu que era o ser humano. E daí a criatura diabólica, né, meio animalesca, meio humana, se joga do abismo, né, e se suicida. Então, ele, por esse feito, né, uma vez que Jocasta estava viúva de Laio, e ele não sabia que era a mãe dele, enfim, ele acaba por se casar com ela, né, porque ele acaba por se casar com ela e tem esses 4 filhos, um delas é Antígona. E depois acaba por haver uma epidemia na cidade de Tebas e ninguém sabe o que aconteceu, né? Acaba por ter uma epidemia terrível e depois lá vai ele, né, consultar com o oráculo. O oráculo não quer dizer para ele, né, porque sabe o destino terrível. Depois ele chama o Tiresias, e lá vem o Tiresias, o famoso adivinho, né, e no fim ele acaba por descobrir o que ocorreu. Jocasta, né, que é mãe e mulher dele, se suicida, né, e ele fura os próprios olhos em desgraça. E Antígona, que é uma das filhas, o acompanha, né, porque ele próprio se autoexilou. E aí a tragédia está completa, né? É a tragédia de Sófocles, essa está na obra de Sófocles. Ou seja, se o oráculo não tivesse dito nada, se ele não tivesse descoberto a verdade, nada disso teria acontecido. Então é toda uma composição em anel. O futuro, né? O futuro está sempre se revelando no passado, entre um contínuo de um personagem e que fecha um ciclo dentro da composição em anel. Pronto, penso que já me estendi demasiado. Eu agradeço muito, mais uma vez, aí a todos. Deixa eu ver aqui onde é que está. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver. É isso. Eu agradeço. Então, deixa eu ver. Eu coloquei os agradecimentos aqui. Agradeço aqui mais uma vez por essa oportunidade, disponibilidade do Instituto de Estudos Filosóficos e a todos envolvidos nessa iniciativa. O meu muito obrigado a todos. E penso que é isso.